Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao Central Pirata. Nos acompanhem no YouTube, no Spotify e também no Anchor, todos de mesmo nome, Central Pirata. E vamos às notícias de hoje, né? E a notícia do Givaldo Alves, né? O mendigo pegador, né? O famoso mendigo. Que agora inclusive tá cobrando presença VIP, né? Tá cobrando dinheiro pra aparecer nos lugares, nas festas, né? Eu acho justo porque esse é o famoso livre mercado, né? Uma pessoa que tá sendo requisitada tem que ser cobrado mesmo a sua presença, né? Só que foi por uma coisa meio ruim, né? Meio sem noção esse negócio de mendigo pegador, né? Destruiu a família da menina, do cara, né? E vai saber mais o que, né? A menina tá internada, o cara tá sumido e o mendigo tá faturando, né? E é assim que funciona aqui no Brasil, né? Mas isso aqui não é o assunto principal do vídeo, né? O assunto principal é o que o Diego Aguiar, né? Conhecido aí por promover algumas coisas aí que deram golpe na galera, né? Ele deu um apartamento pro mendigo pegador, né? Pro Givaldo Alves. É pra você ver como o Brasil é uma coisa que tem que ser estudada, né? E a matéria tá no Livecoins, né? Falando aqui que ele deu um apartamento, né? E as coisas que o Diego Aguiar foi relacionado, né? Que ele foi envolvido, né? Que os golpes antigos como a UX Wallet, a Love Finance e também a FX Trade, né? E também ele tem grupos de opções binárias, né? E na IKEA Option aqui no Brasil, né? Grupos de sinais de investimento, né? E é engraçado como que todo mundo já viu isso aí acontecer, todo mundo já sabe o que aconteceu, mas o pessoal ainda segue ele, né? O pessoal ainda fica no pé dele pra saber qual que é a novidade, né? É aquela mesma coisa das moedas que eu bato tanto aqui no canal e também no podcast, né? A moeda, né? Você faz um boom gigante, né? Promove pra caramba, né? O pessoal fala, e o pessoal que é leigo pensa, se eu não entrar, todo mundo vai entrar, vai ficar todo mundo rico, menos eu, né? Aí faz que nem aqueles caras da FTX lá, bota 20, 30 mil no negócio. Na FTX não, na Meta TRX, né? Bota 20, 30 mil reais e nunca mais vai ver o dinheiro, né? Eu avisei antes, eu avisei várias vezes, fui xingado, fui ofendido. E acabou que eu acertei mesmo, né? E ele deu um apartamento pro mendigo. Ou é mentira, ou o mendigo vai se ferrar com esse apartamento aí. Um ou outro, né? Não tem como dar certo um negócio desse aí, né? Porque é esquisito como que o mendigo vai manter. Ah, mas ele tá ganhando dinheiro, mas dar um apartamento pra pessoa tem muito gasto, né? Tem muitas contas recorrentes e tudo mais, né? Espero que seja só uma brincadeira do Diego Aguiar, né? Espero que não seja isso mesmo, né? Que ele só esteja brincando aí como ele sempre faz toda hora, né? Compra um monte de negócio falso, falando que é verdadeiro, depois ele dá uma de vítima, fala que é mentira e tudo certo, né? E continuando aqui no texto da Livecoins, né? Que diz: mas a nova associação polêmica de Givaldo com o Diego Aguiar, que supostamente deu um apartamento a ele, quer tornar o ex-morador de rua em um dos seus alunos, né? Ele é famoso nesse negócio de aluno, né? É famoso nesse negócio de falar que as pessoas investem com ele e tudo mais, né? Só pra divulgar lá no Instagram dele. E acaba que a pessoa que ele divulga ganha muito seguidor mesmo, né? Então é meio que uma venda, meio que uma permuta ou algo do tipo, né? E é complicado isso aí, né? Não vamos esticar muito chiclete sobre o Diego, não. E saiu a Mendigo Token, né? Mendigo Token. O pessoal que gosta de ficar dando golpe aí mandou esse golpe agora, né? Que no mesmo texto da Livecoins diz, né? Após a fama de Givaldo, uma criptomoeda, Mendigo Finance, chegou a ser criada como meme coin na rede da Binance, né?
por algumas pessoas que criaram o grupo no Telegram para divulgar o possível golpe. É possível golpe? Não, é golpe, com certeza é golpe, isso aí não tem como. E seguindo no texto, né? Em aplicativos de mensagem como o Telegram, por exemplo, grupos que venderam criptomoedas com o nome Mendigo se multiplicaram, sendo todos esses possíveis golpes contra investidores descuidados. Segundo a apuração do Livecoins, pelo menos 3 tokens associados ao Mendigo foram criados no último mês. E dessa forma, o que fica claro é que assuntos em alta podem atrair fraudes, até ligações com o mercado de criptomoedas, devendo os investidores tomarem cuidado com promessas associadas a situações inusitadas como essa. É o que eu digo sempre, né? O tapa do Will Smith era golpe, Neymar Token é golpe, CR7, Elon Burn, a Baby Musk lá, Baby não sei o que Musk, Shiba Burn, tudo isso aí é golpe, isso aí não vai vingar, isso aí não tem como dar certo, né? E o pessoal cai como um gatinho na armadilha, cai como um rato na armadilha, né? E se você perceber, a pessoa ela acredita tanto que vai ficar rica, né? Porque alguém falou, algum youtuber falou, que ela entra, bota um dinheiro que ela não pode perder e fica nos grupos, no YouTube, atacando todo mundo, falando que é FUD, né? Que você tá falando mal da criptomoeda, que você perdeu dinheiro nela, que você não entrou porque você é invejoso, ou algo do tipo, né? E é complicado, porque se você perceber, ou é a pessoa que botou dinheiro, ou é a pessoa que quer que os outros botem dinheiro, né? E comentou no meu vídeo, eu zoo mesmo, eu vou encher seu saco, eu vou encher o saco do pessoal que desenvolve a moeda, né? Entre aspas, moeda, porque isso aí é um golpe descarado, tá bom? Então é isso aí. O mendigo pegador ganhou um apartamento, supostamente apartamento do Diego Aguiar, né? E ainda tem o Mendigo Token, Mendigo Finance e todas essas porcarias que não servem para nada. E o Castanhari, né? Outra notícia aqui é que o Castanhari foi criticado e, entre aspas, cancelado, né? E o engraçado, né? Que ele tá sendo acusado de ser nazi, né? Isso aí é um negócio muito perigoso. E isso aí faz com que as pessoas ataquem ele mesmo sem saber se é ou se não é verdade, né? É igual o caso do Monark. E a vida é tão engraçada, a vida é tão boa que o Castanhari encheu o saco do Monark, né? Encheu o saco, falou um monte de coisa e tudo mais. Ofendeu o Monark no Twitter falou que tem provas só pra... O que ele tem de provas ele consegue processar meio mundo e ganhar, né? Só por difamação ou divulgação de notícias que não tem a ver com a realidade, né? O próprio Castanhari fica falando contra fake news, né? E tudo mais. E agora ele tá sendo um ataque de fake news, né? O Holodomor é uma coisa que aconteceu mesmo na Ucrânia, que o Stalin na Ucrânia, né? Na época era a União Soviética, né? Que o Stalin fez as pessoas passarem fome de verdade, né? Fez as pessoas passarem fome de propósito e as pessoas morreram de fome, né? É óbvio, né? O ditador comunista Stalin fez isso aí pra matar as pessoas e controlar a população. E o Castanhari eu vi o vídeo, né? Ele deu as duas opiniões que cercam esse assunto, né? Que era o Stalin fez isso de propósito, o ditador comunista fez isso de propósito, porque era o que ele fazia mesmo, né? E a outra suposição, segundo o Castanhari, é que isso aí não tem nada a ver com Stalin, que era só uma coisa aleatória, né? Foi uma fome aleatória que não teve nada a ver com Stalin, né? Mas todo mundo sabe que é mentira, né? O Hitler fez isso, o Stalin fez isso, o Lenin fez isso, e todos os ditadores comunistas fazem isso. O Fidel Castro fez, o Hugo Chávez, os Kirchner na Argentina, o pessoal lá no Peru, na Bolívia também teve esse problema, o Pinochet no Chile, o pessoal lá da Nicarágua. E você vê, né? Isso aí é uma coisa muito óbvia, muito banal de se saber. É só você pesquisar
E agora tem um monte de vídeo defendendo que o Holodomor, na verdade, foi o Holodomor, né? Holodomor. O Holodomor é foda. O Holodomor, ele era na verdade, é uma falácia liberal, né? Uma falácia libertária, né? Que nós, libertários, que falamos isso porque a gente não tem o que falar do Stalin. Que o Stalin foi uma pessoa correta e tudo mais, né? A doença do comunismo é um negócio que é curiosa, né? Que é uma doença que você... É igual os bolsomitos, né? Você apoia a pessoa ou a ideia cegamente e acabou. Isso aí é o correto. E quem fala contra tem que ser cancelado, né? Eu sou libertário. Pra quem não sabe, eu sou libertário. Eu sou ANCAP. E se você quer ser comunista, se você quer ser bolsomito, ou lulomito aí, né? O luladrão, lula livre. Cara, você seja o que você queira ser. É só não entrar nas minhas liberdades individuais e tá tudo certo, segue o jogo, todo mundo pode conviver, né? Você só não pode me obrigar a nada, né? Se você me obrigar, aí a gente vai ter um problema, né? E é isso aí, o Castanhari tanto cancelou o Monark, né? Agora ele tá sendo... E o engraçado no caso do Monark, né? Que ele foi cancelado por pessoas que não assistem ele, né? Aí agora o Castanhari tava nesse mesmo grupo de pessoas que não assistem o Monark e cancelaram ele, né? Agora, as mesmas pessoas que estavam do lado do Castanhari estão cancelando o Castanhari, né? Que mundo maluco, né? Que mundo louco, né? Isso aí é engraçado, né? É triste, mas é engraçado, né? E a próxima notícia, né? É que eu tomei uma decisão que... Toda vez que eu puder falar do Monark, eu vou falar do Monark. Pra quem não sabe, eu não sou um fã assíduo do Monark, nunca fui. Eu assisti o Flow Podcast por causa do Igor 3K. Eu acompanho o Igor 3K na internet há muitos anos, né? E como ele abriu um podcast, eu fui assistir, né? E o Monark eu não gostava muito, não. Só que tudo isso que aconteceu com o Monark, eu passei a acompanhá-lo e a apoiá-lo também, né? Que liberdade de expressão, por mais que eu não concorde com algumas coisas que ele fale, eu acho que é uma coisa irredutível e tem que ser uma coisa irretocável, né? E sem limites também, inclusive sem limites. E todo mundo sabe que o Monark não é nazi, todo mundo sabe, até os que cancelaram e tentam cancelar ele, sabem que ele não é nazi. E ele conseguiu uma plataforma em ascensão lá nos Estados Unidos, né? Que o pessoal fala bastante coisas pesadas no Rumble, né? Que abraçou ele, que tá nessa causa aí de não cancelar, né? E é uma coisa muito boa, é uma coisa que eu acredito muito. E só por causa da liberdade eu vou ser um acompanhador fiel do Monark. E eu acho que quem admira a liberdade também deveria, né? Não pelas coisas que ele fala, né? O que ele fala é irrelevante, mas ele falou que parou de usar droga, ele parou de beber, ele ficou um pouco mal, mas depois ele cagou pra isso, né? Voltou pro Twitter. E o podcast dele foi um sucesso, o Monarch Talks, né? Foi um sucesso absurdo, né? Tinha 26 mil pessoas ao mesmo tempo ao vivo e depois o vídeo tinha 300 mil visualizações, né? Agora deve ter mais ainda, junto com o Venom Extreme, né? Venom Extreme, cara, eu acompanho o Venom Extreme faz uns 10 anos. E o cara ainda tá aí na internet e o cara abraçou o Monark. Isso aí foi uma coisa muitíssimo boa. E ontem foi o Rogério Vilela, né? Tem a grade lá do que vai acontecer, né, nos próximos dias. Só que eu esqueci a grade aqui, né? Mas é isso aí, né? Monarch Talks tá sendo um sucesso. Passou todos os podcasts no mesmo dia, né? E eu só fico mal com as pessoas que eram amigos do Monark e cancelaram ele, né? Cancelaram, falaram um monte de coisa dele, pediram pra apagar episódio, né? Sendo que a maioria das pessoas que foram no Flow Podcast, a maioria ficou famosa depois do Flow Podcast, né? Antes do Flow só tinha algumas milhares de pessoas acompanhando eles, né? Depois do Flow
viraram celebridades praticamente, né? Viraram outra coisa, né? Suas vidas mudaram, principalmente o Defante, né? O Lucas Inutilismo tava esquecido na internet. O Igor e o Monark gostavam muito dele, trouxeram ele pra umas 3, 4 vezes lá no Flow Podcast, e o cara deu uma facada nas costas do Igor e do Monark, né? Mas é assim, a vida que segue, né? E daqui a pouco, se fosse o Igor 3K, eu iria junto com o Monark, continuaria com o YouTube ali só pra dizer que sim, e faria o podcast do Monark também, e se alguém fosse cancelar, só ignora e continua tocando, né? Porque os próprios... E também diminuiria a estrutura do Flow, né? Botaria uma coisa mais enxuta e bota só os dois, e talvez o podcast lá das meninas lá do Vênus, mais um ou outro talvez que queira ficar mesmo, né? E o Flow Esporte Clube, né? Dá pra fazer tudo na mesma sala, com as mesmas pessoas, né? E o que me parece que as pessoas da produção do Flow Podcast são meio esquerdistas demais, né? Eles deveriam olhar pra essas pessoas aí, porque é o que me parece, né? As pessoas começam a ganhar dinheiro e começam a atrair esse pessoal de esquerda aí, que geralmente eu não concordo, né? Eu não sou radical, né? Um liberal radical, liberal não, libertário radical. Só que eu acho que eles deveriam existir, tudo contraparte tem que existir mesmo. Só que algumas influências deles é difícil de aceitar, né? E como eles são muitos, eles começam a povoar demais, né? E começam a soltar ideias que geralmente não são as corretas, né? Eu acho que o Igor deveria voltar um podcast no Rumble, exclusivamente no Rumble, com o Monark. E eu acho que... E o Flow continuar normalmente, como se nada tivesse acontecido, né? Não precisa dar a volta no Monark, né? Porque o Monark tá desmonetizado. Mas só tocar o Flow, depois toca um podcast com o Monark, e vida que segue. E pau no cu dos Beautiful People, e pau no cu dos canceladores. Isso aí são as escórias. Um abraço, até mais, e talvez esse podcast seja cancelado também. Valeu!